Em março de 2014, um menino de 11 anos entrou sozinho no Fórum de Três Passos e implorou para falar com um juiz. Ele disse que ninguém o amava e que tinha medo do que aconteceria com ele. 34 dias depois, Bernardo Boldrini estava morto. Em 7 de abril de 2014, policiais encontraram um corpo enterrado em cova rasa em uma área rural de Frederico Westphalen, no noroeste do Rio Grande do Sul. A vítima estava enrolada em lona plástica. A identificação não demorou. Era Bernardo Uglione Boldrini, 11 anos de idade, filho do médico Leandro Boldrini. A criança havia sido dada como desaparecida dias antes. A causa da morte foi envenenamento por cetamina, um anestésico. Semanas antes, câmeras de segurança do Fórum de Três Passos registraram Bernardo entrando no prédio sozinho. Ele procurou uma assistente social, disse que sofria maus tratos em casa e que ninguém acreditava nele. O pai de Bernardo, Leandro Boldrini, tinha 38 anos e trabalhava como médico em Três Passos. A mãe do menino havia morrido em 2010, em um acidente de carro. Leandro havia se casado novamente com Graciele Ugolini, enfermeira. A avó paterna de Bernardo, Odete Boldrini, relatou à polícia que havia tentado alertar as autoridades antes. Ela descreveu o menino como negligenciado e com medo de voltar para casa. Suas denúncias não avançaram. O delegado Paulo Coires assumiu a investigação. Em poucos dias, 4 pessoas foram presas: Leandro Boldrini, Graciele Ugolini, a irmã de Graciele, Odilaine Ugolini, e o namorado de Odilaine, Evandro Wirganovist. Todos negaram envolvimento. Um menino pediu ajuda. Ele foi até o Estado e disse que tinha medo. O Estado o mandou de volta para casa. 34 dias depois, estava morto. A pergunta que os investigadores precisavam responder era simples: quem sabia? E desde quando? Para entender o que aconteceu com Bernardo, é preciso voltar 4 anos. Em julho de 2010, sua mãe, Odilaine Uglione Boldrini, foi encontrada morta dentro de casa, em Três Passos. A morte foi registrada como suicídio. Odilaine tinha 34 anos. Bernardo tinha 7 anos e estava em casa no momento. Familiares de Odilaine nunca aceitaram o veredito de suicídio. Não havia nota de despedida. O laudo original levantou questões que não foram investigadas a fundo. Menos de 6 meses após a morte de Odilaine, Leandro Boldrini iniciou um relacionamento com Graciele Ugolini. Graciele era irmã de Odilaine. Em 2011, Leandro e Graciele passaram a viver juntos. Bernardo, agora com 8 anos, foi morar com os dois. Vizinhos relataram que a criança raramente era vista do lado de fora. Professores da escola onde Bernardo estudava registraram um comportamento retraído. Um relato de 2012 descrevia o menino como calado, com dificuldade de interagir com colegas. A avó paterna, Odete Boldrini, tentou manter contato com o neto. Em diversas ocasiões, Leandro limitou ou impediu as visitas. Odete documentou ao menos 3 episódios entre 2012 e 2013. Em 2013, Leandro e Graciele viajaram por pelo menos 2 ocasiões sem levar Bernardo. O menino ficou sozinho na residência. Vizinhos informaram à polícia anos depois que perceberam a ausência dos adultos. Odete procurou o Conselho Tutelar de Três Passos em 2013, relatou a negligência e o isolamento do neto. O conselho registrou a queixa, mas não tomou medidas imediatas. No início de 2014, Bernardo passou a ligar para a avó com frequência. Em uma das ligações, disse que queria morar com ela. Disse que estava com medo. Odete voltou ao Conselho Tutelar em fevereiro de 2014. Desta vez, levou relatos escritos e pediu intervenção urgente. O pedido foi encaminhado ao sistema judicial sem resposta imediata. Em março de 2014, Bernardo agiu por conta própria. Sem dinheiro para transporte, foi a pé até o centro de Três Passos. Entrou no fórum sozinho e pediu para falar com um juiz. Ninguém o atendeu. Após a visita de Bernardo ao fórum, Graciele Ugolini tomou uma decisão.
Ela trabalhava como técnica de enfermagem e tinha acesso a medicamentos controlados. A investigação policial identificou o desvio de midazolam, um sedativo de uso hospitalar. Graciele retirou o medicamento do estoque sem autorização em datas próximas ao crime. O midazolam causa sedação profunda em minutos. Em doses altas, provoca parada respiratória. Leandro Boldrini, médico, sabia disso. Na noite de 4 de abril de 2014, Bernardo estava em casa com Leandro e Graciele. Era sexta-feira. Ele não apareceu na escola no dia seguinte. O laudo do Instituto Geral de Perícias concluiu que Bernardo morreu por afogamento. O sedativo foi detectado em seus tecidos. Ele estava inconsciente quando foi colocado na água. Odilane Uglione, irmã de Graciele, e seu companheiro Evandro Wirganovich estavam presentes na noite do crime. Os dois ajudaram a transportar o corpo de Bernardo. O corpo de Bernardo foi enterrado em uma cova rasa em propriedade rural próxima a Frederico Westphalen. Os 4 conspiradores voltaram para casa antes do amanhecer. No dia 5 de abril, Leandro Boldrini registrou o boletim de ocorrência informando que Bernardo havia desaparecido. Ele disse à polícia que o filho havia saído de casa sozinho. 2 dias depois, uma denúncia anônima chegou à polícia. Indicava uma área específica em Frederico Westphalen. Os policiais encontraram o corpo de Bernardo em 7 de abril. O delegado Paulo Coires convocou Leandro para depor no mesmo dia. As respostas foram evasivas. A versão do médico não coincidia com os horários registrados pelas câmeras da cidade. Evandro Wirganovich foi o primeiro a ceder. Em depoimento à polícia, confirmou que esteve no local do enterramento. Sua confissão parcial abriu a investigação. Odilane Uglione também prestou depoimento. As versões dos 4 suspeitos eram contraditórias entre si. Em 10 de abril de 2014, Leandro Boldrini, Graciele Uglione, Odilane Uglione e Evandro Wirganovich foram presos. O julgamento de Leandro Boldrini, Graciele Ugolini, Odilane Uglione e Evandro Wirganovich começou em outubro de 2019 em 3 passos. 5 anos haviam passado desde a morte de Bernardo. A cobertura midiática foi nacional. O promotor Fabrício Meneguzzi apresentou ao júri o laudo pericial completo. Bernardo não morreu afogado. A causa final da morte foi asfixia mecânica. O midazolam o havia sedado antes. Ele não resistiu. Testemunhas descreveram como o corpo de Bernardo foi transportado no porta-malas de um carro até a área rural. O enterro ocorreu na madrugada de 5 de abril de 2014. 4 adultos estiveram presentes. Leandro Boldrini negou participação direta na morte do filho durante o julgamento. Graciele Ugolini manteve a versão de que não sabia do que havia acontecido. O júri não acreditou em nenhum dos dois. O júri condenou todos os 4 réus. Leandro Boldrini recebeu pena de 33 anos e 9 meses de prisão. Graciele Ugolini foi condenada a 31 anos. Odilane e Evandro receberam penas entre 28 e 30 anos. Odete Boldrini estava presente na sala do júri quando a sentença foi lida. Ela havia procurado o conselho tutelar, a vara da infância e a polícia. Nenhuma dessas instituições agiu a tempo. O caso Bernardo acelerou a aprovação de uma lei federal. Em 26 de junho de 2014, o presidente Dilma Rousseff sancionou a Lei 13.010. A legislação ficou conhecida como Lei Menino Bernardo. Ela alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente para proibir castigos físicos e tratamentos cruéis. A Lei Menino Bernardo obrigou conselhos tutelares, escolas e serviços de saúde a notificar casos de suspeita de maus tratos.
Especialistas em direitos da criança apontaram, porém, que a aplicação da lei permanece inconsistente em todo o Brasil. Bernardo Boldrini foi ao fórum buscar proteção e encontrou apenas silêncio. Sua morte expôs uma verdade incômoda. Quantas crianças ainda hoje pedem socorro e não são ouvidas? O menino que ninguém quis escutar agora é uma lei. Mas leis salvam vidas apenas quando há pessoas dispostas a aplicá-las. Se este caso te fez pensar sobre como protegemos as crianças ao nosso redor, compartilhe este vídeo. Deixe seu comentário abaixo. Se inscreva no canal para continuar acompanhando casos que o Brasil não pode esquecer.